Pessoal, a correção da primeira atividade de ciências do nono ano. Questão número 1. Diferencie transformações físicas de transformações químicas. O que é uma transformação física? É uma transformação, que não ocorre mudança na natureza química da substância. Ou seja, não há formação de novas substâncias. Já a transformação química é aquela que ocorre mudança na natureza química das substâncias. Se ocorre mudança na natureza química das substâncias, consequentemente, ocorre formação de novas substâncias, de substâncias diferentes, Um exemplo de uma transformação física seria uma mudança de estado físico que uma substância sofre. Por exemplo, a água líquida se transformando em sólido, em gelo, Ou o processo de vaporização, Onde a água líquida ela pode passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. Uma pedra sendo dinamitada, Ela vai se transformar em pedacinhos menores, mas não está ocorrendo mudança na natureza química. A substância ela continua sendo a mesma, ela apenas foi quebrada em pedaços menores. Já a transformação química é quando uma substância ela pode reagir sozinha ou reagir com outras substâncias, formando novas substâncias. Por exemplo, o ferro, O ferro a gente sabe que se ele pode sofrer o processo de oxidação, E originando a ferrugem. Isso é uma transformação química. Um alimento cozinhando, Um alimento cozinhando é uma transformação química, porque está ocorrendo, a temperatura está modificando a composição química dos nutrientes, Então, está formando substâncias novas. O processo de decomposição, Transformando matéria, substâncias químicas complexas em substâncias químicas mais simples, Enfim. Questão número 2. Classifica as situações abaixo como transformações físicas ou transformações químicas. Então, letra A. O preparo de um bolo de cenoura, Quando você prepara qualquer alimento, que é submetido à temperatura, ainda mais o bolo ainda que vai ao fermento, tá ocorrendo uma transformação química. B. A água fervendo na chaleira e evaporando. Só tá ocorrendo uma mudança de estado física. Um animal sendo decomposto por micro-organismo. A decomposição é química. O gelo derretendo. Só está ocorrendo mudança de estado físico. Física. Três. Complete as seguintes lacunas de acordo com as propriedades da matéria, se ela é específica ou ela é geral. O que é uma propriedade específica? Propriedade específica é aquela que define um tipo de substância, que apresenta características que são próprias, que através dessas características é possível identificá-las. E uma característica geral é uma característica que é comum a todos os tipos de matéria. Então, letra A. Propriedades são aquelas que se referem a toda e qualquer espécie de matéria. Propriedade geral. B. Propriedades são as que caracterizam cada substância. Uma propriedade específica, que é a que define uma substância. Por exemplo, a cor, o sabor, por exemplo, a densidade. Isso varia de uma substância para outra, então é uma propriedade específica, O ponto de fusão, o ponto de ebulição
de uma substância são propriedades específicas, porque varia de uma substância para outra. E a propriedade geral, né, é uma propriedade que todas as substâncias apresentam. Umas, né, a propriedade ela vai ser mais visível, né, e outras substâncias, a propriedade ela pode ser menos visível, como é o caso da elasticidade. Número 4. A número 4 teria que relacionar as colunas. Para vocês apareceu tudo errado, né? Então, ali tem volume, massa, impenetrabilidade e matéria, né? Matéria é propriedade geral, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo, né? Então, a massa ela pode ser medida, ela pode ser aferida, né? Massa não é a mesma coisa que peso, né? Nós aprendemos a falar errado desde criança e continuamos a falar errado, né? Massa é a quantidade de matéria que forma um corpo. Então, quando a gente vai aferir, né, o nosso peso, entre aspas, na verdade, estamos aferindo a nossa massa. O volume, que também é uma propriedade geral, né? Todo corpo, ele ocupa um lugar no espaço. Essa ocupação, né, no espaço é definida pelo volume. Impenetrabilidade, né, é a característica que diz que nenhum corpo pode ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo que outro, né? Então, ali são 4 alternativas e só tem 3 ali para responder porque tá com erro. E para vocês também não ia dar certo de responder porque a questão ela não apareceu com esse tipo de formatação. Mas vamos fazer a correção para que vocês tenham ideia. Quantidade de matéria que forma um corpo. Massa. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria, definição de matéria. Até o ar é matéria, né, gente? Se nós fizermos uma experiência bem simplesinha, com um balão, né, com bexiga, balão, a gente consegue evidenciar que o ar, ele ocupa lugar no espaço e contém massa. Medida do espaço que ele ocupa, né, o local, a quantidade de espaço que um corpo ocupa é definida pelo seu volume, que também pode ser aferido, medido. A 5 é uma questão sobre densidade, né? Então, a densidade, o que é? A densidade é uma propriedade específica, porque ela varia, né, conforme o tipo de substância. E, além disso, ela depende da massa e do volume que o corpo está ocupando, né? Então, uma mesma substância, dependendo da amostragem, ela pode apresentar densidade diferente. Por quê? Porque a densidade é uma razão, né? Ela é uma grandeza que pode ser medida, né? Definida pela massa e pelo volume. Como que é calculado a densidade? A densidade ela é calculada dividindo a massa pelo volume, né? Então, ali, ó, por exemplo, um vidro contém 300 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13 gramas por centímetro cúbico. Então, quais os dados que fica claro ali no problema? 300 centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros, mililitros, né? São unidades que são usadas para volume, né? Embora a maioria das vezes a gente, em problemas de física ou de química, a gente não vai encontrar litro ou mililitro. Por quê? Porque não são unidades padrão para volume. Mas isso não quer dizer que a gente não possa calcular,
pode calcular com essa unidade e pode até fazer a conversão, né? Quando nós voltarmos para a sala de aula, eu vou ensinar vocês as transformações de unidade de medida. E 13 gramas por centímetro cúbico, né? Ali dá para ver que gramas vem de massa, centímetro cúbico vem de volume, é a densidade. E o problema também já deixa claro ali, que a densidade é 13 gramas por centímetros cúbicos. Então, qual é a pergunta? Qual é a massa de mercúrio contido no vidro? Essa resposta tem que ser calculada, não dá para fazer de cabeça, né? Então, vai ter que pegar um caderno, fazer a fórmula, colocar a fórmula e fazer passo a passo. Então, aqui tá a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Densidade, 13 gramas por centímetro cúbico. É interessante ir tirando os dados do problema, que nem fosse um cálculo de matemática. É um exercício de matemática. Volume, 300 centímetros cúbicos. Observem aqui, na densidade. Gramas vem da massa. Centímetros cúbicos vem do volume. Olha aqui o dado do volume, centímetros cúbicos. Tem que ficar atento a isso aqui, pessoal. Se na densidade a unidade de volume, né, não fosse centímetro cúbico, fosse, por exemplo, ml, mililitros, e aqui esse dado do volume do problema fosse centímetro cúbico, nós teríamos que converter o 300 centímetros cúbicos para mililitros. Nós não podemos usar, né, numa fórmula física, unidades diferentes para a mesma grandeza. Então, aqui, ó, o centímetro cúbico é unidade de volume, o volume tem que estar em centímetros cúbicos. Se não tiver, eu tenho que fazer uma transformação, uma conversão, certo? A mesma coisa seria para a massa, né? Por exemplo, aqui a massa está em grama. E vamos pensar que aqui a massa, trouxesse a massa nesse problema. Trouxe a massa em miligramas. Teria que transformar de miligramas para gramas, né? Não pode usar unidades, né, da mesma grandeza, mas sendo elas diferentes. Tem que transformar. Então, agora aqui a gente vai fazer a substituição na fórmula. Veja lá, densidade. O D, ele trouxe o valor. Então, no lugar do D, eu vou colocar 13. A fórmula tem igual, mantém o sinal de igual. É como se fosse um espelho. Massa. Veja que a massa não tem, então a massa é M. Continua. Divididos, né? Divididos. Pelo volume, 300. Como é que faz esse cálculo aqui? Não tenho como dividir uma letra por um número, né? O 300, ele tá dividindo. Eu posso tirar ele daqui para conseguir isolar o M, deixar o M sozinho. Se ele tá dividindo, ele vai passar lá para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da divisão é uma multiplicação. Então, vejam, o 13 que tá lá continua, 13 vezes 300 igual a M. Agora, é só fazer o cálculo, né? Então, aqui vai dar 3.900. Mas 3.900 o quê? Né? 3.900 pode ser para uma pessoa, pode ser grama, para outra pode ser quilograma, para outra pode ser miligrama, enfim, né? Não pode esquecer de colocar a unidade. Então, a unidade, nós voltamos aqui para a densidade, olha. A densidade era 13 gramas por centímetros cúbicos. Significa que a cada centímetro cúbico, né, do espaço, é encontrado 13 gramas do material, do mercúrio, no caso,
né? Então, qual que é a unidade da massa aqui que tá no problema? Gramas. Então, vem aqui, a gente encontrou a massa, gramas. 3.900 gramas é diferente de 3.900 quilogramas. Então, por isso que a gente tem que deixar claro qual que é a unidade, né, que foi utilizada. Essa fórmula, ela pode ser usada para calcular massa, para calcular densidade ou para calcular o volume. Como é que ficaria no caso da massa? A gente já viu. D é densidade igual a massa sobre o volume. O que que eu preciso ter de valor? Eu preciso ter valor para substituir no local da densidade e no local do volume. Para eu ficar só com a incógnita da massa. Posso usar para calcular a densidade? Opa, posso sim, né? Então, densidade igual a massa sobre volume. Mas para deixar a incógnita da densidade, a gente precisa ter a massa e ter o volume. Posso usar para calcular o volume? Posso. Densidade igual a massa sobre volume. Mas para calcular o volume, eu vou ter que deixar o V como a nossa incógnita, como se fosse o nosso X a ser calculado. Então, nós precisamos da densidade e do valor da massa. Certo? Voltando para cá. Questão número 6. Sempre que um navio derrama petróleo no mar, ocorre um grande desastre ecológico em virtude das substâncias que ficam na superfície da água. Por que que o petróleo flutua? Né? Por quê? Porque há uma diferença de densidade entre os dois materiais, entre as duas substâncias, né? Entre a água e o petróleo. Né? Por que que um navio consegue flutuar sobre um oceano? Porque há diferença de densidade entre toda aquela imensidão de água que faz parte do mar e a densidade que compõe, né, o navio. Então, os corpos que possuem maior densidade, né, eles tendem ao quê? Eles tendem a baixar, afundar. E os corpos que têm menor densidade, eles tendem a flutuar. Isso em comparação um com o outro. Aqui a gente está fazendo uma comparação da água com o petróleo, né? O petróleo, ele tem natureza de hidrocarboneto, né? O óleo diesel, a gasolina também são hidrocarbonetos, né? Então, quando os hidrocarbonetos, eles são misturados à água, né? Eles vão o quê? Eles vão flutuar. Por quê? Porque a densidade deles é menor do que a água. 7. É comum o uso de água oxigenada. A fórmula química da água oxigenada é H2O2. Significa que cada molécula de água oxigenada, ela contém 2 átomos do elemento hidrogênio, né, ligados entre si e ligados a 2 átomos do oxigênio. Ele é usado como agente desinfectante, né, em cortes e ferimentos. Quando a água oxigenada entra em contato com o sangue do ferimento, ela se decompõe. Por que ela se decompõe? Porque quando a gente tem um ferimento, né, algumas células liberam, né, uma enzima que vai fazer a decomposição da água oxigenada. Né? Essa enzima é chamada de catalase. Então, essa enzima, ela vai quebrar a água oxigenada, produzindo 2 substâncias diferentes. Vejam lá, qual é o produto final?
água e gás oxigênio. O gás oxigênio que é liberado é que faz o quê? Que faz levantar aquelas bolinhas, né? Quando a gente coloca a água oxigenada sobre o ferimento. Com base nessa informação, responda: ocorre um fenômeno físico ou químico? E por quê? É um fenômeno o quê? Químico. Porque uma substância, né, tá originando duas substâncias diferentes. Então, tá ocorrendo uma mudança na natureza química dela, né? Tá ocorrendo uma transformação química. A água oxigenada, ela tá sendo decomposta. Isso já é um tipo de reação de decomposição, né? Em duas substâncias diferentes. Daria até para escrever a equação química dessa substância. Vamos escrever essa equação. Então, vamos lá. A água oxigenada. A água oxigenada é o quê? Ela é um reagente. Reagente é aquela substância que reage, que vai ser gasta numa transformação química, né? À medida que os reagentes eles vão sendo gastos, substâncias novas vão sendo produzidas. Essas substâncias são os produtos. Então, na equação química, nós colocamos assim: os reagentes, eles ficam na primeira parte da equação, né? Após a flechinha aqui que indica o caminho da reação, são colocados os produtos. A equação química, a gente utiliza o quê? A fórmula molecular da substância, né? Então, a água oxigenada, ela é decomposta, né? Ela é transformada em água mais qual outra substância? O gás oxigênio, né? Essa equação aqui, ela não está balanceada. Por quê? O que é uma equação balanceada? É uma equação equilibrada, que fala que o número de substâncias, né, que são encontradas nos reagentes é o mesmo número de substâncias que são encontradas nos produtos, ou seja, o número de átomos que fazem parte dos reagentes, ele tem que ser exatamente o mesmo número de átomos dos produtos. Veja aqui quantos átomos são encontrados do hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio. E se a gente vê aqui, ó, são 2 hidrogênio. E quantos de oxigênio? 2 e mais um aqui, ó, não tem nada, é 1. São 3. Então, não é uma equação equilibrada. Mas nós vamos aprender a fazer o equilíbrio químico. Tem como fazer o balanceamento dessa equação, equilibrar, né? Chegando à última questão, indique o que está sendo medido em cada uma das imagens a seguir. Então, aqui, alguns alunos acabaram errando devido ao quê? Devido a não ter lido o enunciado. Medido, o que pode ser aferido, né? A gente mede grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. A massa pode ser medida, o volume pode ser medido, a temperatura pode ser medida, a intensidade luminosa, a corrente elétrica, né? Então, isso são grandezas, porque pode ser medido, pode ser aferido. Então, na letra A, o que vocês observam? Um cacho de banana sobre uma balança. A balança ali é um instrumento que está medindo qual tipo de grandeza? Massa. E lembrando que massa é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa. B, um copo de leite. Ali dá pra gente ver, né, que tem ali marcações esse copo de leite. Provavelmente ali deve de ter o quê?
deve ter mililitros, não dá para enxergar, mas a gente vai supor que tem a marcação ali de mililitro, de litro, né? Mililitro, litro, mede o quê? São unidades que são usadas para medir a grandeza de volume, né? O volume, ele também pode ser medido em metro cúbico, centímetro cúbico. Na letra C, tem ali uma proveta, né? Uma proveta com líquido, com água, né? E foi colocado um sólido, na segunda parte da figura, um sólido de formato irregular. Vamos pensar que foi uma pedrinha que foi colocada ali dentro. A gente pode observar que houve uma variação de volume. É legal, isso mostra pra gente que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Porque o volume da proveta inicialmente era 1, depois que foi colocado a pedrinha, né, esse volume aumentou. Por quê? Porque a gente sabe que a pedra também também ocupa um lugar no espaço. Só que impenetrabilidade a gente não tá medindo, né? A pergunta é, o que está sendo medido? O que está sendo medido ali? Qual que é a grandeza que está sendo medida? O volume. Eu consigo determinar o volume da água, porque eu vou ali e olho na proveta, a proveta tem marcação, vamos pensar ali que é 200 mililitros. Após eu colocar o sólido, né, dentro dessa proveta, o volume ele vai para 700 mililitros. Ou seja, a água continua ocupando o espaço de 500 mililitros. Mas qual é o volume que a pedra ocupa? A diferença entre 700 e 500, né? Então, em ambos os casos ali da figura, né, o que está sendo medido é o volume. Dá para evidenciar a impenetrabilidade, isso é verdade. Mas a impenetrabilidade, ela é uma propriedade geral da matéria, tá?